Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Emmanuel comenta na lição 145, Doutrinações. Frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados das sessões empolgantes nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Bem, vamos falar sobre esse assunto então, né? O tema de hoje está doutrinações, mas ele está dizendo respeito a contato com desencarnados. É claro que no seio de qualquer religião hoje, qualquer pessoa consegue ver, quando, vamos botar assim, como uma pessoa está possuída, tem uma outra entidade ali, que algumas religiões vão chamar de demônios, outras vão falar que são espíritos, cada uma vai dar uma determinação qualquer. Uma denominação qualquer. Mas o que acontece é que o fato, que não tem como você fugir dele, é que os espíritos conseguem sim se comunicar através de quem está aqui encarnados e principalmente os líderes religiosos aí, né? Quem é pastor, quem é padre, com certeza já viu, porque isso é muito mais comum do que se imagina. A questão é a postura que alguns vão tomar com relação a essa conversa espiritual. Eu falo espiritual porque você não está conversando com alguém que está encarnado, você está conversando com alguém que está invisível, ele está se comunicando através daquela pessoa, né? Tem gente que vai querer simplesmente expulsar aquela pessoa, vão usar aqueles termos aí que a gente conhece dos nossos irmãos evangélicos, né? Está amarrado em nome de Jesus, quer expulsar, quer tirar. E tem gente que resolve conversar, dialogar com eles e perguntar para eles o que está acontecendo, né? E quando a gente vai fazer esse tipo de conversa, a gente vai ter algumas respostas bastante marcantes para a gente. Porque normalmente eles são espíritos que também foram muito magoados, ou até mesmo contrariados naquilo. Pode ser até que eles estejam totalmente errados mesmo, mas foram contrariados e estão querendo se vingar em cima de alguém que os contrariou. E aí o que acontece? Diz no Evangelho de Jesus, tem um momento que os discípulos viram para Jesus e falam: vem cá, por que a gente não conseguiu expulsar essa categoria de, entre aspas, demônios? E Jesus fala assim, porque para algumas categorias é preciso fé e jejum. O que isso significa? Isso significa que mais importante do que as palavras são as nossas atitudes, são os nossos exemplos, é a nossa moralidade, né? Então tem espírito que você vai conversar com ele, ele vai olhar para você e vai falar: logo você vem falar sobre isso comigo? Você acha que a gente não sabe da tua postura? Por quê? Porque eles estão observando o tempo todo tudo que a gente está fazendo. Então a gente já chama atenção a todo momento para que, quando Jesus fala que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, ele está pedindo da gente o quê? Está pedindo da gente sinceridade o tempo todo, porque quando chegar do outro lado da vida, vai estar tudo a descoberto. Todo mundo vai saber tudo o que eu sou realmente, né? A gente vai ficar: meu Deus, eu escondia de quem era encarnado, igual a mim. Mas os desencarnados não, eles estão observando cada detalhe das nossas vidas aqui o tempo todo. Não tem para onde a gente correr disso. E outra coisa também, né?
essas atitudes da nossa vida ficam gravadas aqui na nossa consciência, e se ficam gravadas na nossa consciência, elas podem ser projetadas como a gente projeta um filme aqui para todo mundo assistir. É só eu pensar, vou criar uma tela aqui, vai todo mundo assistir o que eu estou pensando. Porque o nosso pensamento ele tem esse poder. Por isso que tem aquele jargão na doutrina espírita, me diga o que pensas e eu vou te dizer com quem andas. Depende de acordo com o que eu estou pensando, eu vou atrair essa ou aquela categoria de espírito para o meu lado. Então, tem algumas reuniões que são feitas em determinadas religiões, tem outras não, outras que simplesmente diz que é demônio, que expulsa, e tem lá a sua utilidade também, porque a maioria das vezes são pessoas que não estão preparadas mesmo, não estariam preparadas para ter esse intercâmbio, tudo bem. Mas tem outras religiões que se propõem a fazer essa conversa. E eles vêm dizendo que quando isso acontece, eles narram com alegria os resultados que conseguiram. Puxa, a pessoa estava falando sobre vingança e eu fui falar para ele quais eram os malefícios da vingança. Quando terminou a conversa, ele já estava dobrado, de repente determinado a experimentar um outro lado. E vem falar dessas oportunidades, desses trabalhos práticos. Ele fala aqui, perde-se muito no emaranhado desse deslumbramento e toca a multiplicar os chamados trabalhos práticos. Primeira coisa que ele vem chamar a nossa atenção. Vamos botar uma coisa na cabeça. Não somos nós que estamos fazendo qualquer coisa. Ele vem no penúltimo parágrafo dizer assim, vamos pensar assim, eu estou sendo naquele momento um instrumento na mão dos bons espíritos para ser um emissário de Jesus. Tá? Então, vamos começar definitivamente a pensar o seguinte, se eu for fazer as coisas por conta própria, dentro dos meus instintos, sem ter vigilância, sem ter oração, eu vou estar entregue aos impulsos que me fazem ser um morador de um planeta como esse. De um planeta ainda inferior, um planeta ainda com muita maldade, com muito sofrimento. Então, eu tenho que ficar o tempo todo buscando a quem? Buscando aquele que é o nosso mestre, que é Jesus, trazer o evangelho para dentro de mim para estar podendo falar alguma coisa com as pessoas. Agora, tem uma frase que eu ouvi uma vez, que é marcante, que fala, vamos sair para pregar o evangelho. Se for necessário, utilizemos das palavras. Então, existe uma coisa muito bonita por trás dessa frase, se for necessário. Como é que se prega o evangelho? Através de atitudes. Então, às vezes, a gente aprende na teoria a conversar muito bem com os espíritos e depois, quando vai chegar na prática para a gente acaba entrando em contradição o tempo todo e tendo situações vergonhosas para a gente, espiritualmente falando. Mas o segredo para a gente é que a gente seja sempre muito sincero. Eu começo a conversar com os espíritos e eu consigo me colocar muito solidário hoje ao lado deles, porque hoje eu não consigo observar um só impulso que não seja humano neles e que se é humano eu também tenho. Então eu consigo me colocar no lugar dele. O que é que levou esse espírito a tratar dessa maneira, com ódio dessa maneira? Você para conversar com ele, foi algum filho dele que foi maltratado, foi assassinado, foi ele mesmo que passou muita dificuldade material porque foi traído por algum sócio, alguma coisa. Então ele tem um motivo dele e eu fico, em primeiro lugar, tentando me colocar no lugar dele para saber, será que eu faria a mesma coisa? Será que eu faria melhor? E até pedindo a Deus para que, se essa situação vier a acontecer comigo, que eu possa estar agindo de maneira diferente, porque a gente acha que não, mas a gente ainda tem muita coisa ainda inferior, muitos impulsos inferiores dentro da gente. Mas, acima de tudo, essas reuniões, elas deixam a gente leve, sim, elas dão uma alegria muito grande. Eu mesmo já participo de uma reunião parecida com essa há mais de 10 anos. E a cada reunião é um aprendizado, e a cada reunião você, pela intuição também, você acaba usando de argumentos que você não teria normalmente em conversas informais, porque naquele momento você está pedindo ajuda, a ajuda vem através das intuições. Mas a ajuda maior é que eu traga para dentro do meu coração, das minhas atitudes, cada vez mais, tudo aquilo que eu estou falando através da doutrinação. Isso é em todos os aspectos. Até aquele que vai utilizar só da oratória, não participa de trabalhos como esse, até aquele que vai receber dentro do seu gabinete, dentro do cada um tem um nome aí para falar. Usei gabinete usando nossos amigos que são protestantes. Fala, é o gabinete lá do pastor. Vai fazer aquele atendimento para a pessoa, a gente tem que botar na cabeça uma coisa, eu tenho que trazer o evangelho para dentro de mim, para aí sim, quando eu falar, minhas palavras vão ter força e vão me dar essa moralidade a ponto de eu ter esse poder moral também de conversar, de afastar alguns espíritos
que estão atrapalhando a vida das pessoas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.